Como se pode definir corrente, tensão e resistência elétrica, tá? Então, vamos começar pela corrente. A corrente é o fluxo ordenado de cargas elétricas. Então, corrente. Mas tem como diminuir essa fonte aqui. Eu acho que não, né? Beleza. Agora vamos para a próxima. Tensão. Tensão, gente, ela está associada ao conceito de diferença de potencial, lembram? Que cada polo ele tem uma potência diferente e essa diferença é que faz gerar a nossa tensão, tá? Associado ao conceito físico da diferença de potencial elétrico, isso, DDP. Por último, resistência. O que é a resistência? A resistência, ela está associada à dificuldade, né, que as cargas encontram para se deslocar no interior de um condutor. Por isso que o nome dela é resistência. Como a gente já comentou na aula passada, os resistores são aqueles equipamentos que transformam, tá, a energia elétrica em térmica. Porém, a resistência é o que alguns resistores têm, ou se não é aquele equipamento que eu mostrei para vocês, que faz com que dificulta, né, a passagem dos elétrons por um condutor. A dificuldade. Interior de um condutor. Então, primeiro, alguém ficou com dúvida nessa? Então, em uma casa, são ligados na mesma tomada de 127 volts, um liquidificador de 100 watts e uma batedeira de 150 watts. Calcule o valor da corrente elétrica que passa pelo fio da instalação elétrica dessa tomada. Então, na mesma tomada, quer dizer que no mesmo circuito, tá bom? Nós temos a formulinha da corrente, ó, né? I é igual a potência dividido pela tensão. Como eu quero saber a corrente, né? Lembra que a gente usou bastante essa formulinha? Vamos calcular primeiro a corrente do liquidificador. Aqui, ó, liquidificador, tá? Então, vai ser a potência dele, que é 100, dividido por 127. 0,78, 74, vou pôr 0,79, tá? 0,79 ampere. Agora, vamos calcular a corrente da batedeira. Corrente da batedeira. Vai ser 150 watts, dividido por 127 também. Por 127,
1,18, 11, vou deixar 1,18 mesmo. 1,18 ampere. Então, se os dois estão no mesmo circuito, nós temos uma corrente total aqui, né? Somando esses dois aqui, ó. 0,79 mais 1,18, 1,97 ampere. Ok? Um circuito doméstico simples, ligado a uma rede 110 volts, é protegido por um fusível F, né, de 15 amperes. Então, quer dizer que passou disso aí, o circuito vai desarmar, tá bom? Está esquematizado na figura. Então, nós temos aqui, ó, um circuito, né? Então, daqui já sai uma lâmpada, olha. Tá? Já sai uma lâmpada. Nesse mesmo circuito tem uma tomada, e na outra tomada aqui tá ligado um ferro. Então, nós temos esses dois aqui, né, ó. O fusível tá aqui. Dependendo do que eu ligar aqui, ele desarma, certo? Aqui tá a fonte geradora, né, da onde que veio lá a corrente de energia. A potência máxima de um ferro de passar roupa que pode ser ligado simultaneamente a uma lâmpada de 150 watts, sem que o fusível interrompa o circuito, é de aproximadamente D. Então, eu já sei que a lâmpada é de 150 watts, tá? Não tem nada ligado aqui, só tem esse ferro, tá? Qual que vai ser a potência máxima desse ferro para que não interrompa o circuito? Eu sei que a formulinha, né, a gente usou aqui em cima, corrente, né? Vou até usar a mesma que nós usamos ali, potência sobre tensão. Como a gente quer estar falando da potência, né, tá dividindo, passou pelo outro lado multiplicando, potência é corrente vezes tensão, tá? Vamos lembrar disso aqui. Potência é corrente vezes tensão. Como a gente está trabalhando com um circuito só, nós vamos falar da potência total, né? Então, eu tenho aqui 150 watts, mais a potência do ferro, que eu não sei. Tudo isso aqui é minha potência. Igual. A corrente, eu posso ter no máximo 15 amperes. Então, vou colocar 15 aqui. E a tensão é na tomada de 110 volts. Vamos achar agora o valor que tem que ser esse ferro. 15 vezes 110. 150 mais P é igual. 15 vezes 110, vai dar 1.650. Tá mais, passou menos, menos 150, nós temos uma potência de 1.500 watts. Então, esse é o máximo que pode chegar o ferro para não acontecer de desarmar, tá, esse circuito. Então, alternativa B. Em algumas baterias, como as de carro ou celular, podem ser encontradas informações de uma grandeza física assim representada, A ou milha. Que grandeza física é informada nessa unidade? A gente pode falar, né, que essa grandeza aqui, ó, opa, ampere hora, não é isso? Ou miliampere hora, ou seja, a milésima parte do ampere hora, tá? E da onde que ela surgiu? Quando a gente começou a falar sobre corrente elétrica, eu passei essa formulinha para vocês, ó. Variação de carga sobre tempo. Lembram disso? Que a gente pegava, até a gente usava aquela formulinha da variação de carga, né? Ó, opa. Né? A quantidade de elétrons vezes a carga elementar. A gente calculava a quantidade de carga pelo tempo que passava por uma seção. Então, quando a gente tem o ampere hora, é a mesma coisa de eu pegar isso aqui, ó, né? Ó, tempo está dividindo, passou multiplicando. Corrente vezes tempo. O que, que a gente tem aqui? A gente tem ampere e a gente tem hora. A gente tem tempo. Ah, mas isso aqui é em coulomb. Então, a gente acabou de descobrir que um coulomb é igual a ampere hora, tá? Ou seja, está falando de quantidade de carga,
tá bom? Coulomb. Ampere hora, tá bom? Eu vou escrever aqui pequenininho no duro que vai... Vou fazer um resuminho aqui para vocês. Então... Não, depois eu... Miliampere hora. Isso, tá certo. Então, a gente... Resultando na carga elétrica. Um circuito contém 3 lâmpadas idênticas ligadas em série. Faça um desenho desse circuito e responda. Se uma das lâmpadas queimar, o que ocorre com as outras? O que acontecerá com o brilho das lâmpadas se no circuito for adicionada uma quarta lâmpada com as mesmas características das demais? Agora, dê as mesmas especificações caso o circuito fosse ligado em paralelo. Então, primeiro a gente vai falar do em série, tá bom? Se fosse um circuito em série, vamos primeiro fazer o desenho desse circuito, tá? Então, vou colocar aqui a fonte geradora, tá? Eita, fonte geradora. Então, nós teríamos aqui a resistência aqui. Vou colocar outra aqui, tá muito perto, né? Tá aqui, ligado em série. Ficou meio feinho meu desenho aqui, mas tá valendo. Vou tentar arrumar ele, não fica tão estranho. Pronto, tá aqui então nossas 3 lâmpadas, tá? Esse seria o desenho dele. Então, em série. Então, o que aconteceria se uma das lâmpadas queimar? Então, se uma lâmpada queimar, as outras vão parar de funcionar, né? Aí, caso acrescenta uma quarta lâmpada, com o circuito funcionando novamente, óbvio, não com ele desligado, a resistência vai aumentar e vai diminuir a corrente no circuito, o que vai levar a um brilho menos intenso em todas as lâmpadas, tá? Então, vamos escrever isso aqui também. Então, acrescentar uma quarta lâmpada, né? A resistência vai aumentar e diminui a corrente do circuito.
Quando, né, as lâmpadas, brilho menos intenso, essa aqui. Tá, então se uma das lâmpadas queimar, as outras param de funcionar. Se acrescentar uma quarta lâmpada, a resistência aumenta, né? Vou colocar mais uma aqui, diminuindo o circuito, né? Diminuindo o circuito, não, diminuindo a corrente. Diminuindo a corrente no circuito. Corrente no circuito, agora sim. Diminuindo a corrente no circuito, deixando as lâmpadas com brilho menos intenso, tá? Aí falou assim, agora dê as mesmas especificações caso o circuito fosse ligado em paralelo. Então, como que é que se o circuito fosse ligado em paralelo? Deixa eu fazer um desenho aqui de novo. Vamos colocar que tem uma lâmpada aqui, né? Vou colocar outra aqui, ó, tudo em paralelo, tá vendo? Outra aqui. Você tinha que desenhar outro circuito? Oi? Tinha que desenhar outro circuito? É, aqui pediu para desenhar, tá vendo? Ó, faça um desenho desse circuito e responda, É tá? que eu só fiz o desenho delas em série. Ah, sim. Ah, mas daí você acrescenta no seu caderno agora. Não tem problema, tá? Tá. Aqui a fonte geradora. Vou colocar aqui o desenho do gerador, tá? Tá aqui de novo. Então, o que acontece? Na ligação em paralelo, se uma das lâmpadas queima, o resto funciona normalmente. Por quê? A corrente, por exemplo, se essa aqui queimar, a corrente vai vir aqui e não vai conseguir fazer todo o circuito certo, mas aqui ela vai ser distribuída, né? Então, só aquela vai ficar isolada, tá? E a corrente, no caso, vai aumentar aqui, vai exigir mais corrente do gerador. Né? Vai passar aqui a corrente, tal, né? As lâmpadas vão brilhar do mesmo jeito, e se eu colocar mais uma lâmpada, vai exigir ainda mais corrente, só que ela vai funcionar do mesmo jeito, tá? Aqui a corrente, ela diminui, tá? A corrente vai diminuir porque ela tem que se dividir em três. Aqui não, aqui vai vir mais corrente. Essa vai ser a diferença, tá? Vou escrever aqui em paralelo. E vou fazer um resuminho igual eu fiz aqui também. Funciona. O brilho. Mesma intensidade, mesmo brilho, né? Porém, a corrente vai diminuir. No caso, sentar. Muito aumentará. Em paralelo, caso uma lâmpada queime, as outras funcionam normalmente, com o mesmo brilho. No caso de acrescentar uma quarta lâmpada, elas brilharão com a mesma intensidade. Mas a corrente total do circuito aumentará. Uma lâmpada incandescente de filamento
Apresenta em seu rótulo as seguintes especificações: 60 watts, 120 volts. Determine a corrente elétrica que deverá circular pela lâmpada se ela... Gente, eu escrevi errado, né? Se ela for conectada a uma fonte de 120 volts. Vamos fazer a... Então, a gente tem que a potência, né? Tensão vezes corrente, ou corrente vezes tensão. Potência é corrente vezes tensão. Eu quero saber a corrente elétrica que deverá circular pela lâmpada se ela for conectada a uma fonte de 120 volts. Então, nós temos aqui, né? Passou do outro lado, ó. Potência, 60. Tensão, 120. Então, a gente tem aqui 0,5 ampere, tá? Essa aqui vai ser a corrente dela, caso for ligada aqui com as especificações fornecidas. E na B, a resistência elétrica. Lembra lá do triângulo do Rui que eu falei para vocês? Lembra? Aqui. Tá? Eu quero a resistência elétrica. Então, ó, tampei aqui a resistência, ficou tensão sobre corrente. Tá? Tensão vezes corrente. Dividido pela corrente. Quero saber a resistência elétrica apresentada pela lâmpada, supondo que ela esteja funcionando de acordo com as especificações. Então, quanto ela resiste? Vamos ver, né? A tensão tá aqui que é 120 volts. A corrente nós encontramos de acordo com a potência dela, que é 0,5 ampere, tá? 120 dividido por 0,5. Então, mostrar aqui para vocês, ó, 120 dividido por 0,5. Nós temos 240. 240 o quê, gente? Quem lembra? Ohms, né? Ou isso aqui, ó. Isso aqui, vocês vão encontrar também isso aqui, tá? Ohms ou só ohm, mesma coisa. Prontinho. No circuito elétrico residencial esquematizado, estão indicadas em watts as potências dissipadas pelos seus diversos equipamentos. O circuito está protegido por um fusível F, tá aqui o fusível, ó, que se funde quando a corrente ultrapassa 30 ampere. Então, ele vai abrir o circuito, né, vai desarmar o disjuntor, quando ultrapassar 30 ampere, interrompendo o circuito. Que outros aparelhos podem estar ligados ao mesmo tempo que o chuveiro, então o chuveiro está ligadinho, tá? O chuveiro já está ligado. Sem queimar o fusível, tá? Gente, o fusível disjuntor é assim, quando ultrapassa a corrente dele, o fusível queima. Aí é a mesma coisa, né? Se estivesse ligado em paralelo, tá vendo que sai de um e já entra aqui, ó? Aí isso aqui tá em série. Falei errado. Isso aqui tá em paralelo. Isso aqui tá em série, tá vendo que saiu, ó, e tá voltando? Então, lembra que se fosse uma lâmpada aqui, ó, e outra lâmpada aqui, e essa aqui queimar, o que acontece com essa? Para. Então, o fusível ele serve para isso. Se ele queima, nada funciona, tá? Por isso que tem vezes que fala, ah, o fusível queimou, aí parou de funcionar tal coisa. Aí tem que trocar o fusível. Então, o fusível ele tá aqui no lugar do disjuntor. O disjuntor só desarma, tem que ir lá e ligar ele de novo, né? Tirar o da tomada das coisas e ir lá ligar de novo. O fusível tem que trocar, tá? Então, o chuveiro já tá ligado, eu quero ligar mais alguma coisa aqui junto com esse chuveiro. E eu tenho que saber o quê, tá? Eu sei também que potência, né? Potência é o quê? Tensão vezes corrente, tá? Tensão vezes corrente. Eu tenho que a minha tensão é 110 volts. A minha corrente tem que ser no máximo 30 ampere. 110 vezes 30, quanto vai dar isso aqui? 3.300 watts, não é? Já tenho 3.000. Para 300, a geladeira não dá.
porque tem 400. A TV dá, né, 150 por 60, então esses dois aqui dá, ó, né? Então, nós temos aqui lâmpada e TV, esse, ó. Lâmpada e TV, porque aqui já tem tudo geladeira, a geladeira não dá, ultrapassa. Ok? Então, nós temos aqui, tá tudo em miliampere, tá, gente? De 1 a 3 é só percepção, a pessoa vai dar um formigamento, não acontece nada. De 3 a 10 é uma eletrização, a passagem da corrente provoca movimentos, não vai dar espasmos musculares, né? Vamos dizer. Vai mexer um pouco a pessoa, mas não vai ser letal, não vai ser fatal. Tetanização. Então, a passagem da corrente provoca contrações musculares, agarramento ou repulsão. Na maioria dos casos, agarramento, né? Vai ser difícil da pessoa largar. Então, já começa a dar um perigo maior aqui, porque quanto mais tempo ali gerando uma corrente, pode ser pior, né? Aqui nós temos 25 mA uma parada respiratória, então a corrente atravessa o cérebro. Asfixia, de 25 a 30, a corrente atravessa o tórax. 60 a 75, fibrilação ventricular, corrente atravessa o coração. Então, vamos dizer que a partir do 25 já começa, né, a ser fatal. Determine a corrente elétrica que percorre o corpo de uma pessoa com a pele molhada, cuja resistência é de 1000 ohms, e com a pele seca, cuja resistência é de 100.000 ohms. Então, tá vendo aqui que ele tem menor resistência, ou seja, a corrente vai passar com mais facilidade, né, com a pele molhada. Enquanto que a pele seca, ele vai ter uma resistência maior, bem maior, tá? Quando submetido a uma tensão, 127 volts, ou seja, tensão que a gente tem em casa. E depois compara com a tabela e diga que efeito a pessoa estará sujeita. Então, primeiro, vamos fazer a pessoa com a pele molhada, né? Pessoa molhada. Então, nós temos aqui o triângulo do Rui, ó, de novo, só para a gente lembrar. Se eu quero a corrente, eu tenho tensão dividido pela resistência, tá? Então, ó, corrente, tensão e resistência. Qual que é a tensão? 127. Resistência, 1000. Gente, 127 dividido por 1000, nós temos aqui uma corrente de 0,127. Professora, Oi? nos dois não vai dar muito efeito, né? Tipo, vai ficar mais nesse de percepção, né? Então, vamos lá, ó. Isso aqui deu 1 ampere, não deu? Deu 1 ampere. Eu tenho que prestar Uhum. atenção aqui, porque aqui tá em miliampere, Já. certo? Então, vamos pensar o seguinte. Eu vou até fazer na calculadora, ó. Não vai precisar mais. Na hora que eu divido 127 por 1000, vai dar aquilo lá. Eu não quero em miliampere para comparar aqui. Então, eu vou dividir por 1000, mas depois eu quero em miliampere, ou seja, eu multiplico por 1000. Então, na verdade, não precisava... Quanto que deu? 127. Uhum. Miliampere. Aonde que tá isso aqui? Nossa. Nem tá aqui. Isso, gente, com a pessoa molhada, tá? Então, por exemplo, a pessoa tá nadando, alguém enfiou uma bendita de uma tomada na piscina. Entendeu? Aí é muito perigoso, tá? Vai ser complicado para tirar a pessoa de lá, porque vai estar tudo eletrizado. Então, é perigoso de verdade. Agora, a pessoa com a pele seca, o que mais acontece na casa, né? Um monte de gente leva choque em casa. Então, uma pessoa com a pele seca, para vocês verem. Aí, é o que você disse, não vai dar muita coisa, não. Pessoa seca, né? A gente vai pegar aqui a corrente. A corrente aqui é 127 dividido por 100.000.
né? 127 dividido por 100 mil. Se eu quiser já transformar isso aqui em miliampere, já multiplico por 1000 depois, ó. Então, tirei aqui, vai dar 127 dividido por 100. 1,27 miliampere. Aí tá aqui, ó, tá? Vai ser perceptível só, tá? A pessoa só vai perceber alguma coisinha, daquele formigamento, né? Então, é isso.